Hoje vamos analisar a empresa Taesa, código do ativo TAEE11, uma unit. E conforme os indicadores da estratégia Vasco Freeway, estamos no momento exato para se fazer uma venda de put, uma venda de opção de venda. Essa modalidade você utiliza quando você decide comprar ações para uma determinada empresa, mas não quer comprar a preço de mercado. Quer comprar por um valor mais baixo que o mercado, ou 5 ou 10% mais baixo do que está a cotação neste momento. Aí você se utiliza desta modalidade chamada venda de opção de venda, a venda da put, que significa vender uma obrigação de comprar ações em um preço pré-determinado para uma data futura, que pode ser dezembro, janeiro ou fevereiro. Tá certo? Ou mais tempo ainda, se tiver uma certa liquidez de tempo para você operar os derivativos, tá certo? E neste vídeo eu vou lhe mostrar na íntegra tudo sobre a Taesa e também tudo sobre como você fazer esse tipo de operação na prática, diretamente na plataforma Profit Pro, confirmando todos os indicadores no gráfico da plataforma e também fazendo na íntegra a operação, escolhendo a melhor opção, a premiação, tá certo? E também fazendo aí o lançamento da negociação em tempo real para que você aprenda a fazer isso, tá certo? Para que você aprenda a utilizar os derivativos, aprenda a multiplicar de uma forma mais rápida os seus investimentos, multiplicar as quantidades das ações que estão na sua carteira, sempre utilizando os derivativos, vendas de put para comprar ações mais baratas, vendas de call para vender ações mais caro também do que está na cotação atual, tá certo? Vamos então, se você já acompanha os meus vídeos, você sabe que eu coloco o ativo aqui nessa linha roxinha para facilitar a nossa visualização, faço uma leitura rápida sobre cada um dos indicadores dessa empresa, porque é muito importante que você conheça claramente tudo sobre a empresa que você decidir colocar na sua carteira, tá certo? E a estratégia com a planilha Vasco Freeway te dá todos os subsídios, todas as informações básicas e fundamentais para que você tome a melhor decisão, tá certo? E vamos fazer então a leitura dessas informações e vamos diretamente para a planilha fazer aí a operação de uma venda de put. Bom, a cotação nesse momento da Taesa está em 35,67, uma baixa nesse momento de 0,92%. Nos últimos 12 meses, a Taesa apresenta um lucro positivo de 13,9%. Nos últimos 6 meses, uma queda de 6,5%. E nos últimos 3 meses, uma queda de menos 10,2%. Isso é ótimo. Nós queremos comprar ações barato para depois vender caro, tá certo? Então, nós estamos no momento exato de fazer essa operação. Mais uma informação importante para você é o quanto a Taesa pagou nos últimos 12 meses entre juros sobre o capital próprio mais os dividendos. Ela pagou, aqui tem informação numa coluna, para 100% das ações que compõem aqui a Bolsa de Valores, você tem em tempo real, diretamente da B3, quais foram os valores que foram pagos aos seus acionistas. Então, a Taesa pagou R$ 5,80 nos últimos 12 meses, que dividido pela cotação atual, nós temos um dividend yield de 16,3%, um excelente dividendo yield, acima do que está a taxa Selic nesse momento. A taxa Selic hoje, se eu for aqui nesse indicador, nesse ícone aqui em cima, só clicar, nós vamos diretamente para saber quanto está a taxa Selic hoje, está em 13,75, tá certo? Então é importante que você tenha sempre essas informações na mão para que você faça aí a sua melhor avaliação. Bom, com dividend yield, está com uma boa estratégia numa tendência de alta, com 13,9% de alta nos últimos 12 meses, baixa nos últimos 6 e baixa nos últimos 3 meses. Isso é muito bom porque está num ciclo de baixa, onde nós vamos encontrar aqui, olha,
neste canal aqui de preços abaixo da média, é uma média de 72 períodos, então a Taesa está na segunda banda de Bollinger de baixo, ou seja, está com um preço barato, tá certo? Porque quando estão aqui nessa parte azul, os preços estão caros, assim como está ali a Vale nesse momento, está aqui a Ambev, está aqui o Banco do Brasil, todos aqueles que estão acima da média de 72 períodos estão, segundo a minha estratégia, segundo a minha análise, estão caros. Ou seja, o objetivo aqui é você realmente fazer as operações de lucro. Aqui você faz as suas vendas, se você está posicionado, ou faz aqui uma venda de call, tá certo? Ou faz uma venda de put, ou faz uma compra, ou você tem aqui todas as indicações para 100% das empresas do que realmente você quer fazer no melhor momento com cada uma dessas ações. Bom, como estamos falando da Taesa, nós vamos diretamente lá para a plataforma Profit Pro para efetuarmos essa operação e depois eu peço para que você fique, principalmente os assinantes e aqueles que estão testando a planilha, porque eu quero mostrar aqui uma série de novidades que foram implementadas no algoritmo da estratégia Vasco Freeway para uma análise de risco mais detalhada, ou seja, para que você realmente não entre em algumas ações que estão com um risco mais elevado de você fazer uma compra ou uma venda de put e ainda continuar na queda, ou você entrar numa operação que realmente, uma ação que não faz sentido, que ela está com uma queda muito acentuada nos últimos 12 meses, 6 meses, nos últimos 3 meses. Então, a estratégia vai lhe indicar em tempo real como é que estão a situação de todas essas empresas, tá certo? Bom, então, lá na plataforma Profit Pro, vamos diretamente ali para a Taesa, que já está aqui no gráfico. A Taesa, final 11, para você que não conhece, é uma unit. Todas as empresas que têm esse final 11, na realidade a unidade não é uma única ação, tá certo? É um combo de 3 ações. São 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. Isso significa que para 100% dos acionistas que adquirirem esta ação de final 11, essa unit, tem direito a voto nas assembleias dos acionistas, tá certo? Isso é legal porque te dá uma certa segurança, te dá uma certa estabilidade, tá certo? Mais uma informação importante também sobre a unit da Taesa, tá certo? Se você observar aqui no nome da Taesa, está escrito Taesa Unit N2, tá certo? O 11 você sabe que é um combo, porque é uma unit, 2 preferenciais e uma ordinária. O N2 significa que é uma ação de nível 2, é uma empresa de nível 2. Nível 2 foi a antecessora aqui das empresas do novo mercado da B3, tá certo? Ou seja, empresas como a Vale aqui, olha, se você observar, Vale ordinárias, tá, ações ordinárias nominativas, ON, novo mercado. Esse NM significa novo mercado. O que é novo mercado? A partir do ano 2000, muitas empresas, aquelas que foram lançadas após 2000, ou aquelas antigas empresas poderiam mudar por esse novo conceito de gestão, de governança da empresa, tá certo? O novo mercado tem um atributo interessante. As empresas são obrigadas, tá certo? O primeiro atributo importante é que não existe ações preferenciais ações do novo mercado. Então, empresas como a Vale, Banco do Brasil e diversas outras aqui, olha, a VEG, diversas empresas estão no novo mercado. Não existe ações preferenciais, somente ações ordinárias. Então, todas as pessoas têm direito a voto, tá certo? Mais ou menos como essa unit da N2, porque você sempre terá uma ação ordinária, tá certo? Ações do tipo N2 é a antecessora, ainda elas têm ações ordinárias e preferenciais, mas o modelo de gestão já está bem compatível do que é o novo mercado. Novo mercado significa o seguinte: as empresas têm a obrigação, isso é monitorado pela B3, de manter no mínimo 25% das ações, da quantidade de ações no mercado, em circulação no mercado, tá certo? 25. E se é uma empresa muito grande,
ela pode até manter, no mínimo, 15% das ações em circulação, desde que o movimento diário na Bolsa de Valores ultrapasse os 25 milhões de reais por dia, tá certo? Então, ela tem essa alternativa, ou 25% das ações em circulação, ou 15% em circulação, desde que tenha um movimento mínimo de 25 milhões médio diário nos últimos 12 meses. Então, isso também faz com que as empresas tenham outras obrigações, como manter uma diretoria estatutária auditada, com auditoria interna, auditoria externa, ou seja, uma série de facilidades de acesso, de transparência de informações aos seus acionistas, tá certo? Então, se você tem uma ação ou 1 milhão de ações, você tem as mesmas facilidades de acesso às informações. Muito bom isso, dá muita segurança, muita transparência e muita facilidade de você ter também informações sobre a sua empresa, sobre a carteira de ações. Então, empresas do tipo N2 e Novo Mercado são bem semelhantes. A diferença é que N2 pode ter ordinárias e preferenciais, mas tem as mesmas exigências de governança também, os 25% em circulação, e as Novo Mercado é somente ações ordinárias, ok? Então, foi só um conhecimento geral que eu quis passar a vocês. Eu sempre gosto de ir passando informações daquilo que é importante que você conheça, tá certo? Então, voltando para a plataforma, algo importante também, que eu quero estar sempre falando em cada um dos vídeos, é muito comum hoje, até mesmo um dos assinantes me perguntou, poxa, o que acontece se eu realmente fizer uma venda de put e for exercido, tá certo? Eu sou obrigado realmente a comprar? Você tem a obrigação de comprar, mas se um dia ou dois antes você zerar aquela operação, mesmo no 0 a 0, ou zerar aquela operação para que você não compre as ações porque ela continua caindo, tá certo? Você pode sair, tá certo? Mas se você for exercido e aquela empresa continuar caindo, você vai se frustrar um pouco, tá certo? Por isso eu enriqueci um pouco mais a análise dos algoritmos lá da estratégia Vasco Freeway. E escolhi a Taesa para fazer este vídeo hoje para lhe mostrar o seguinte. Observem essa linha azul. Uma média móvel de 252 períodos, ou seja, o preço médio anual da Taesa, tá certo? Que está lá em R$ 36,74 o seu preço médio. Aqui, nessa linha roxinha tracejada, é a média móvel de 72 períodos, que está acima da média anual, tá certo? E nós temos aqui 4 bandas de Bollinger, 4 de altas e as 4 de baixa. Estão andando acima da média móvel anual, que visualmente, se você olhar aqui, olha, ela está, se eu clicar aqui e levar o cursor até o final, o preço médio está numa alta de 24,83% na média anual. Ou seja, a Taesa está numa tendência de alta. Então, isto é uma tendência de alta. Esses ciclos de alta e de baixa aqui do gráfico são ciclos de alta e ciclos de baixa. Okay? Diferente do que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, olha, no Ibov. O Ibov está numa linha horizontal. Essa linha média móvel de 72 períodos. E se você já viu algum outro vídeo meu, eu sempre falo isso, é muito importante, quando você decide colocar uma ação na sua carteira, que você entenda se você realmente está no momento certo, se está com a empresa certa na mão, como é que está o mercado como um todo. E eu vou lhe dizer agora, olhando o Ibov. O Ibov está no mercado totalmente neutro. Quando você olha aqui, visualmente, você já percebe que tem ali uma leve queda de 1%, 1,54%, tá certo? Até 10% de desvio padrão aqui de alta ou de baixa, eu considero na minha estratégia como neutro. Então o Ibov está neutro, não está em tendência de alta, não está em tendência de baixa. Ele tem aqui os ciclos, tá, de alta, que é o que está num ciclo de baixa, foi para um ciclo de alta, ultrapassou aqui a média móvel de 72 períodos,
andou aqui, ultrapassou a média móvel anual do Ibov, entrou num ciclo de baixa, ciclo de alta, ciclo de baixa, e foi para um ciclo de alta, andou aqui acumulando aqui no momento das eleições agora, tá certo? Mas ele está agora saindo do ciclo de alta, entrando num ciclo de baixa, porque acabou de romper aqui a média móvel de 72 períodos e a média móvel anual, ou seja, o Ibov está hoje aos praticamente 111 mil pontos, sendo que a média está em 110 mil pontos, mas a cotação atual está ali nos 111.603 mil pontos, tá certo? Neste momento, mas nos dias atrás ele rompeu, agora entrou numa leve alta ali nos 2, 3 dias. Ou seja, a Bolsa como um todo está num modelo de neutro, tá certo? Então fique tranquilo com relação a isso. Se nós olharmos, por exemplo, para a Vale, ela está num momento também neutro, tá certo? Em ciclo de alta, porque está acima da média de 72, acima da média de um anual, tá certo? Você olha para a Petro, PTR4, ela está num ciclo de alta, visivelmente olhando aqui, tá certo? Você olha para o Banco do Brasil, também está num ciclo de alta. Então, quando você olha o Bradesco ele está neutro, tá certo? E num forte ciclo de baixa. Então ele estava num ciclo de baixa, de alta, de baixa, de alta, baixa, alta, baixa, alta, andou ali conforme o Ibov, até porque ele contribui fortemente no Ibov. Teve ali uma queda, que eu fiz 2 ou 3 vídeos já falando do Bradesco em função dessa queda, de muita boa oportunidade ainda, tá certo? Mas ele está num ciclo de baixa. Tendência pode continuar caindo um pouco mais? Pode. Mas a tendência é voltar para o ciclo de alta. Isso é natural, há décadas que é assim, tá certo? E hoje estamos olhando a Taesa, que está como os principais ativos, tá certo? Num ciclo de alta e realmente andando acima da média móvel de 72 períodos. Mesmo que você faça aqui uma venda de put, tá certo? Neste túnel que está andando aqui na terceira banda de Bollinger, na verdade ela está andando num túnel mais curto, ó. Num túnel de 2 bandas de Bollinger, tá certo? Rompeu aqui neste dia, rompeu aqui por volta lá do início do mês de abril, tá certo? Na verdade foi aqui no final de março, meados de abril, tá certo? Mas eu entendo que uma boa sugestão aqui é por volta aqui deste túnel, que eu considero também aqui a parte de suporte. A parte abaixo da média são minhas linhas de suporte e acima são as linhas de resistência. Veja que ela não rompeu, ela está chegando próximo aqui dessa segunda banda de Bollinger, ou seja, está chegando próximo aí desse suporte, tá certo? Então seria, na realidade, aqui, se olharmos para o passado aqui de um ano, ele sempre ficou distante, nunca tocou nesse suporte, tende a tocar aqui, se continuar batendo, baixando um pouco, tá certo? Então, o meu indicador aqui de alvo para uma venda de put é alguma coisa entre essa quarta banda e a terceira banda, ou seja, alguma coisa entre 33 e 64, certo? E 34 e 44, ou na realidade assim, 30 essa verdinha aqui que está aqui, que eu vou acender agora, olha, na realidade é 35 e 12, ou seja, alguma coisa entre 33 e 64 e 35 e 12 seria uma boa alternativa para se fazer uma venda de put, para o strike da venda de put, ok? Eu sempre observo, então, essas informações para tomar essa decisão. E vamos aqui na grade de opções para lhe ensinar exatamente como fazer esse tipo de operação, tá certo? Nós estamos aqui no mês de dezembro, dia 16 de dezembro, o próximo alvo, próxima data de exercício. Faltam 13 dias corridos, 13 dias úteis, muito pouco, segundo a minha estratégia, para operar aí abaixo de 15 dias. Eu já não opero, eu sempre vou para o exercício seguinte, então nós vamos ali para o exercício lá de 20 de janeiro, tá certo? E vamos aqui aproveitar aqui a melhor oportunidade para fazermos essa venda de put. Olha, acendeu ali 35,19, então entre 33,64 e 35,19, ok? Nós temos aqui
para quem já conhece a grade da plataforma Profit Pro, desse lado aqui, para quem ainda não conhece, as puts e os códigos das puts e aqui os códigos das opções, dos derivativos, das calls, tá certo? A minha estratégia, Vasco Freire, funciona assim. Eu tenho somente um único objetivo na minha estratégia: comprar barato e vender caro, tá certo? Eu compro quando está no ciclo de baixa, uso o High Low Activator para me indicar a reversão da tendência. Então, quando ele está lá na baixa, eu compro, e quando está na alta, eu vendo. Esse é meu objetivo. Segundo objetivo, certo? Meu único objetivo é comprar barato e vender caro. Mas eu faço esse objetivo acontecer da seguinte forma: eu quero comprar sempre mais barato do que está a cotação. Eu não compro a mercado, não gosto de comprar a mercado, tá certo? Tem que estar num momento muito conveniente, com um ativo, uma ação muito boa, assim como eu recomendei comprar a mercado Bradesco, um ou dois vídeos atrás, tá certo? Porque ele teve uma queda muito acentuada em função de uma notícia do volume aí do seu balanço, tá certo? Os resultados do seu balanço. Então, ele estava com preço e está ainda com preço muito baixo. Eu usei essa recomendação. Mas o meu objetivo não é recomendar e não quero te recomendar nada. Eu quero fazer a leitura dos indicadores, a leitura gráfica dos ativos e te mostrar como você deve enxergar o melhor momento para operar, tá certo? E no caso aqui, a Taesa está dizendo um bom momento para se fazer uma compra de ações através de uma venda de put, tá certo? Então vamos lá. Essa linha azul é a linha da cotação neste momento. Eu buscaria alguma coisa aqui nesta ordem, né? Abaixo ali dos 34, 35 e 19, 34 e 65 aproximadamente, um delta de 28, eu sempre opero entre 25 e 30, tá certo? O delta significa o percentual, que é a probabilidade aqui de 28% de ser exercido. É uma probabilidade baixa? É. Você quer realmente colocar na sua carteira ações, você pode trabalhar com delta maior, tá certo? Pode trabalhar com delta maior. Mas você, na realidade, está querendo remunerar o seu capital, e se você conseguir comprar, ótimo, você vai ficar feliz. E se você não conseguir comprar, porque não chegou no strike do preço futuro, você pelo menos remunerou o seu capital. Então, eu vou sugerir aqui agora alguma coisa por volta desse delta de 28, está neste momento pagando um prêmio de 51 centavos por unit, por ação, tá certo? Na realidade, a unidade é uma ação que é composta de 3 ações, 2 preferenciais e uma ordinária. Mas aqui nós entendemos tudo como uma única unidade, para fins de opções e para fim de comprar essa unit, ok? Então, nós queremos, neste momento, fazer uma compra de ações. Se eu coloco aqui, olha, o cursor, ele mostra ali no amarelo a cotação atual, que é 35,44. Aqui na pontinha do cursor é o strike, que é o preço que eu quero pagar no futuro, 34,65. Você poderia escolher alguma coisa mais distante ainda? Poderia. Quando eu tiro o cursor e põe em cima de 52, ele mostra ali que está aquele 2,23%, é a distância que está entre esse strike e a cotação atual. Se eu for para o de cima, ele mostra que o de cima está 3,59% distante ali da cotação atual. Ou seja, você estaria comprando lá no exercício de janeiro, 20 de janeiro, 3,61 mais barato do que está agora, entendeu? Então vamos fazer aqui nesta operação aqui, olha. 53 centavos é o prêmio que você teria a crédito agora fazendo essa venda de put, tá certo? Vou clicar aqui, ele vai abrir aqui uma janela aqui de negociação aqui no Profit Pro, e aqui no Profit Pro, dependendo da corretora, você faz a operação diretamente já lançando a tua ordem aqui, tá certo? Vendo os resultados. Mas você pode fazer isso também no seu celular, na sua boleta ali da sua operadora, tá certo? Mas a plataforma Profit Pro te dá uma facilidade para fazer isso. Bom, então nós colocamos ali uma escolha de 52 centavos, tá certo? E aqui você confere, o código está aqui. Nós queremos fazer uma venda de put, está aqui, venda de put. O código é TAE
TAEEM. M significa que é uma put, uma venda de put lá para janeiro. 356 é a extensão do código aqui dessa opção. O strike é de 34,65. O prêmio que você estará recebendo a crédito agora é de 53 centavos. E a quantidade mínima para uma opção é de 100, tá certo? Não tem fracionário. Eu gosto sempre de operar com 1000 aqui, tá certo? Eu estou fazendo aqui um exemplo na área simulada, somente como educação de ensinamento aí a você, tá certo? Educacional, né? Ensinando você a fazer essa operação, porque muitas pessoas, muitas e muitas, querem aprender a lidar com as opções, mas não conhecem. Meu objetivo, meu propósito é te ensinar a operar com vendas de put para comprar mais barato e vendas de call para vender mais caro, tá certo? Então, neste caso, você estaria agora, vou sair um pouquinho aqui da frente, você estaria agora recebendo um crédito, se você fizer uma venda de put, de 1000 opções de put, isso significa que você está pretendendo comprar 1000 ações em 20 de janeiro, neste preço a R$ 34,65, se o preço chegar nesse valor de R$ 34,65. Se não chegar nesse preço, se não chegar, você ganhou esse prêmio agora aqui, olha, de R$ 530, que corresponde a praticamente aqui, olha, 1,51%, ou seja, você está remunerando o teu capital, está parado lá na bolsa, na corretora agora, tá certo? O equivalente, se você fosse comprar agora a mercado, você teria que gastar agora 34.600, aqui ó, R$ 35.370 para comprar 1000 ações. E tem que estar lá na corretora, correto? Só que você não quer comprar a 35, quer comprar R$1 mais barato, um pouquinho mais barato ainda, olha. R$ 34,65, você quer comprar a R$ 34,65, ou seja, 2,01% mais barato, e vai receber neste momento a crédito de 52 centavos. Sem gastar nenhum centavo, certo? Você vai ganhar o equivalente a R$ 530, que corresponde a 1,52%, 56% de lucro imediato sobre o dinheiro que está parado lá na corretora. Agora, se lá em 20 de janeiro chegar nesse preço, tá certo? De R$ 34,65, você é obrigado a comprar as ações a R$ 34,65. Mas foi o que você planejou, não é isso? Você não queria comprar a R$ 35,89 aqui, quis comprar mais barato lá, R$ 34,65, até poderia escolher outro aqui, ó, R$ 34,15, ou mais barato, a R$ 33,65, só que vai comprometendo o prêmio, você vai tendo prêmios menores e também a chance de você ser exercido vai diminuindo também. A probabilidade de estar em 19, 24. Você poderia comprar, por exemplo, vender puts, vender 500 a R$ 34,65 e outras 500 a R$ 34,15. Tudo isso é possível também, tá certo? Eu normalmente faço assim, dependendo da ação, compro um lote hoje, ou coloco depois, lanço uma com um preço não de 54, mas de 60, para mais 500. Se pegar, pegou, se não pegou, eu sempre fico feliz com todas as minhas operações, tá certo? Então funciona assim, olha, vamos lançar essa ordem aqui agora. Mandei a ordem. Mas antes disso, eu vou cancelar aqui, ó, para te mostrar o seguinte: você ainda pode colocar aqui, ó, você pode aqui colocar o preço alvo, né? Então, quando você clica, ele já abre aqui o alvo, 53 centavos. Agora está em 54, mas aqui está em 53. Se eu lançar agora, ele vai ser o primeiro da fila 53. Já estão comprando a 54, vai sair facinho, tá certo? Mas você poderia colocar aqui, ó, 55, 56, 57. Normalmente também eu faço isso, eu fico lá acompanhando, baixando depois de 1 em 1 centavos, tá certo? E eu vou lhe mostrar isso aqui, olha, antes de dar o Enter, quero mostrar como está o book de oferta nesse momento. Se eu clico aqui no botão da direita e vou lá no livro de oferta, ele mostra aqui como é que está a liquidez nesse momento. Eu falo liquidez, tá? Na realidade é o seguinte: quando você fala liquidez em opções, são aquelas que têm a maior disponibilidade de strikes
para você escolher ali, variando de 20 em 20 centavos, 25, 50 centavos, R$ 1, tá certo? A Taesa, se nós formos ali, nós estamos vendo que ela tem aqui se eu clico, voltar aqui novamente, né? Ela tem aqui, por exemplo, um diferencial de 50 centavos entre um e outro. Você vai na Petrobras, é 20 centavos, tem empresas de 15, de 25, de R$ 2, de R$ 3, tá certo? Aqui você tem uma quantidade mínima que tem liquidez nesse momento. Mas para você olhar, nós estamos aqui olhando, estão aqui agora vendendo a 56, estão comprando a 50, certo? Tem 19K comprando, 42K comprando, 19K vendendo, 42.900 vendendo, tá certo? Aqui, na realidade, são os market makers, né, que estão fazendo essas operações a convite e contrato da B3 para fazerem essa liquidez acontecer aqui no caso da Taesa e muitas outras empresas que estão na condição boa de fazer esse tipo de operação, tá certo? Então, liquidez você tem. Agora, lembra que eu falei que nós colocamos 53, mas agora estão vendendo a 56, estão comprando a 50, tá certo? Eu vou colocar ali a 53 mesmo, para ver, agora já está a 50, baixou um pouco, tá certo? Vamos lançar para ver o que vai acontecer. Meu objetivo aqui é ensinar, por isso que eu estou numa área aqui de simulação, mas se estivesse aqui operando mesmo, eu manteria o 53, daqui um pouquinho ele volta, são as oscilações que tem ali durante o momento, durante o dia, pode chegar ali a 55, 60 daqui um pouco. Mas vamos lançar o 53 e eu vou te ensinar até mesmo, eu vou aqui agora ter que informar a minha senha. Informei a senha, lancei a ordem está aqui, olha, lançada a ordem, tá certo? Nós podemos ver aqui, ó, a ordem criada, né? Podemos ver aqui na área de acompanhamento, então nós estamos vendo que ela está uma ordem em aberto aqui agora, eu lancei a 53 centavos, e a cotação nesse momento, vamos dar uma olhada lá como é que está na grade, a cotação nesse momento já está ali em 49 centavos, baixou um pouquinho, tá certo? Eu vou colocar ali agora 50 centavos para essa operação. Estávamos ali, enquanto eu falava, né? Aqui em tempo real. Vamos lá novamente. Vamos colocar ali, por exemplo, eu vou colocar 49 centavos só para que essa operação seja realizada, tá certo? Então eu vou aqui editar, e você vai aprendendo também, olha, é uma venda de put ali, eu vou colocar aqui, ó, 49 centavos, 49 centavos, eu acredito que vai sair de imediato agora, vamos lá, alteramos, ó, 49 já saiu, 49 foi executada, tá certo? Então tá aqui a ordem executada, vamos fechar aqui para a gente acompanhar. Então, amanhã já não aparece mais aqui a executada e você tem uma ordem lançada de 1.000 opções de compra, 1.000 opções de venda, 1.000 puts, tá? 1.000 opções de venda, 1.000 puts, num strike de 34,65 para 20 de janeiro. Você ganhou 49 centavos a crédito para essas 1.000, você ganhou agora R$ 490, tá certo? Que entra em D+1, amanhã já está na sua conta, tá certo? Faltam 38 dias para o vencimento, delta de 28. Olha, nesse momento, olha que interessante, já está a 54 novamente. Se tivéssemos aguardado ali, conforme eu falei, já estaríamos agora ganhando R$ 540, tá certo? Ou seja, R$ 50 a mais poderíamos estar ganhando. Ele está dizendo até aqui, ó, eu ganhei a 50. Mas isso aqui já é fato consumado, você já ganhou esse crédito, tá certo? E se, vamos voltar aqui na grade agora para lhe explicar, olha, o que vai acontecer lá no dia 20 de janeiro. Se em 34, se no dia 20 de janeiro chegar a 34,65, você é obrigado a comprar ações a 34,65. Na verdade, você não precisa fazer nada, a própria B3 faz automaticamente essa compra a 34,65 para você e tira o dinheiro da sua conta, tá certo? E o prêmio de 49 centavos, os R$ 490, você já ganhou, ok? Então, se chegar neste valor, você ganhou
duas vezes. Você ganhou porque comprou mais barato 2,26% e você ganhou 1,48% de prêmio de crédito na sua conta, tá certo? E ficou feliz. Se não chegou lá quase, no lugar de descer, quando voltou a subir, tá certo? Você não vai chegar ao valor a 34,65, você não teve obrigação nenhuma, essa opção, pelo jargão do mercado vira pó, ela é cancelada pela B3, lá em 20 de janeiro, tá certo? E você ficou com o crédito, você ganhou o crédito que já entrou na sua conta, você já até ganhou, gastou o dinheiro lá, que foi lá uns dias atrás, porque nós estamos olhando agora no futuro, lá em 20 de janeiro, certo? Então, se chegar, você compra e ganhou o prêmio. Se não chegar, você só ficou com o prêmio e está livre agora para fazer outras operações de venda de put, neste ativo mesmo ou em outro ativo no momento certo, tá certo? Então, é isso aí que eu quis ensinar para vocês com relação a isto. Vamos voltar aqui agora. E eu acredito que isso aqui está claro. Mais uma informação, sempre me pergunto também, se ela continuar caindo, chega lá a 33, 32. Aí faz parte do ciclo das ações, ciclo de baixo, ciclo de alta. Você foi exercido a 34, mas lá no dia do vencimento já estava 33, 32. Aí é uma questão de você aguardar um tempo maior e continuar aguardando ali o melhor momento para você fazer a venda da call, ou até mesmo com lucro de 5, 10, 15%, sair vendendo essas ações e depois esperar a baixa novamente e comprar uma quantidade maior de ações da Taesa, se você quiser manter a Taesa ali no seu portfólio, tá certo? Eu gosto sempre de dando dicas. Mais uma dica que eu quero dar para você, e é comum em quase 100% dos papéis, tá certo? Taesa, nós vimos lá que ela paga um bom dividendo. Aqui na plataforma você tem essas bolinhas aqui. Essas bolinhas é o momento de pagamento de encargos, de tributos ali a você, tá certo? De encargos, né? Então, ali a remuneração aqui de dividendos, aqui, ó. Então, neste dia 15/8, pagou ali 89% de R$ 89,00 de dividendos. Tem que ficar bem preciso o cursor em cima. E pagou 48 centavos de juros sobre capital próprio, tá certo? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, veja aqui, em cada um desse aqui também, olha, que foi lá no dia 6 de maio, pagou ali, aqui embaixo, aqui. Lá no dia 9 de maio, pagou 42 centavos de dividendos e outros R$ 1 também de dividendos e 89 aqui. Se eu clico duas vezes, aqui, ele mostra todo o histórico, tá certo? Data, tá certo? Demonstra tudo isso. Quanto pagou dividendos, percentual, os valores, tudo direitinho. Mas o que eu quero te mostrar é assim, olha. Sempre existe a Datacom e a DataX, tá certo? A Datacom é quando se anuncia que vai pagar dividendo e todo mundo compra as ações, aguardando ali, você tem um prazo para comprar ações e ter direito ali aos dividendos. Então, se você observar que cada pontinho desse foi o dia em que se pagou os dividendos, olha aqui, ó, as ações, quando foi anunciada, a DataX está por aqui, tá certo? Quando anunciou que ia pagar dividendos, e deu uma data até um dia antes desse pontinho, você poderia comprar ações para receber, então você vê que as ações estão altas. Depois que paga, as pessoas parecem que saem do papel, saem vendendo as ações e o preço cai. Olha aqui, observando, ó. Pagou aqui, caiu. Pagou aqui, caiu. Pagou aqui, caiu. Pagou aqui, olha, foi a última data agora, foi no dia 14 de novembro. Pagou, caiu. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Certo? É quase comum? É quase comum. Mas não dá sempre para dizer que é sempre assim, porque nem sempre é assim. Aqui na Taesa está, e muitos outros papéis que você olha, muitos outros ativos, ações, que você olhar, vai ser dessa forma, tá certo? Então, tudo isso são dicas para você sempre estar observando. Então, você sabe, olha, pagou dividendos hoje, a tendência é que pode baixar, cair o preço amanhã. Então, por que eu vou comprar agora? Já nem é hora de comprar, porque já estou na DataX. Vou aguardar mais uns dias, vou acabar comprando barato. Comprar barato, para mim, tem que estar bem abaixo aqui das bandas de Bollinger, tá certo? E eu prefiro explicar a você que é melhor aqui na planilha, olha. Aqui na planilha,
Todas as ações que estão aqui estão baratas e todas as ações que estão aqui estão caras, tá certo? Então, se você quer saber todas que estão caras e baratas nesse momento, basta eu vir aqui, ó, no filtro da planilha e colocar aqui. Eu vou tirar o que é neutro, porque aqui, ó, neutro é porque nem está no momento de vender put, nem call, nem comprar, nem vender ações. Mas tem muito neutro porque eu falei que o Ibov está neutro, então grande parte das empresas estão no momento neutro, tá certo? Porque olha aqui, o Ibov está neutro aqui, olha, ele está bem no centro da média de imóvel. Apesar de ele estar na faixa de baixa aqui, olha, ele está neutro. Então, eu quero tirar o neutro, tá certo? E vou tirar as empresas de maior risco, depois eu mostro isso para vocês. Então, olha aqui, ó, ficou aqui somente todas as ações nesse filtro aqui da planilha Excel que estão no melhor momento para se fazer uma venda de put, uma venda de call. A venda de call você faz somente se você quer vender, se tem ações na carteira e que está querendo fazer uma venda de call. Eu não precisaria estar colocando isso aqui só quando você está, no caso aqui, ó, eu tenho na minha carteira ações do Bradesco, aqui você lança a carteira a R$ 14,90. Ele está dizendo que eu estou já com um lucro de R$ 3,62. No momento certo de venda de call, aparecerá aqui venda de call. Mas eu coloco todos que estão, até para você indicar para alguém, para um amigo, e para saber como é que está o mercado no momento, para 100% das ações. Isso é muito importante que você saiba, entendeu? Você passa a ter aqui uma visão que ninguém tem com essa estratégia, com essa planilha. Você tem uma visão completa do mercado, 100%, 300 e tantas empresas, em tempo real, em frações de segundos, como é que estão aqui vendas de call, vendas de put, tá certo? Então tem ações, no caso aqui, ó, Bradesco, a BBDC3 está sinalizando um momento de compra, por quê? O high-low está aqui, olha, comprador, o MACD confirmou comprador, você poderia lançar aqui, teoricamente, está num preço barato, uma compra-mercado. Mas eu falo que eu não faço compra-mercado. Mas estou te dizendo que por quê? Passou o momento de fazer a venda da put, tá certo? A venda da put teria que estar assim, ó, o mercado em baixa, o high-low vendedor e o MACD confirmando venda. A ação está em baixa. E quando está em baixa, né, vamos pegar até a Taesa para exemplificar. A Taesa está em baixa nesse momento, 1,31. Vocês se lembram que quando eu mostrei aqui para vocês, estava 0,80 e pouco, se eu não me engano, era abaixo de 1. Agora está 1,23. Sabe o que aconteceu? Por isso que nós vendemos a put e ganhamos um prêmio de 49 e já está a 54. Funciona assim as puts, tá certo? Se o ativo sobe, a put se desvaloriza. Se o ativo cai, que é o caso da Taesa, agora está em baixa, a put se valoriza. E quanto mais é o negativo aqui, maior a valorização das puts, tá certo? A Taesa é conhecida como uma ação de volatilidade baixa, tá certo? A Taesa é uma empresa que paga bons dividendos, porque na realidade, se nós fizermos aqui uma análise, eu quero te mostrar também aqui, olha, uma análise da Taesa. A Taesa é uma boa empresa para você ter na sua carteira, tá certo? Por quê? Se você entra aqui naquele ícone que eu digitei, você vem para uma análise fundamentalista que mostra todas as empresas de elétrica, normalmente, elas apresentam um bom resultado. Olha, uma margem bruta de 84%, uma margem líquida de 65%. Sabe por que isso? Porque a Taesa é uma empresa distribuidora, uma empresa de transmissão de energia, tá certo? Ela tem aquelas torres de energia e faz a transmissão. Ela tem que gastar dinheiro com marketing para divulgar a empresa? Não precisa. Ela está constantemente fazendo divulgação na mídia sobre quem é a Taesa? Não precisa. Ela tem interesse em ficar comprando uma empresa atrás da outra em função da concorrência? Não, não precisa. Ela tem, na realidade, contratos com o governo de longo prazo, de 25, 50, 60, 70 anos, entendeu? Então, o que acontece? Ela não tem onde gastar dinheiro, a não ser distribuir dividendos ali. Depois desse lucro bruto, lógico, sai todas as despesas, a manutenção da rede, sai uma série de coisas, mas essas empresas de elétrica, normalmente, são empresas que pagam bons dividendos em função disso. Tá certo? São empresas perenes, porque ela tem, na realidade, um valor patrimonial justo, porque toda aquela infraestrutura
que ela tem no seu parque de negócio, as torres de transmissão, toda aquela infraestrutura de tecnologia necessária, é suficiente para ela manter esse contrato por 25, 30, 50 anos, tá certo? Então ela tem um valor justo. O mercado está disposto a pagar mais? Está. Está disposto a pagar 36 por um preço de valor patrimonial de 20,18. 1,78 mais ou menos, o mercado paga a mais do que realmente vale a ação, tá certo? Se você olha aqui também o resultado, né, uma empresa que gerou aí uma receita de 2,8 bilhões de reais com 1,8 bilhões de lucro líquido. Olha que maravilha de empresa para você ter na sua carteira, tá certo? É uma empresa que realmente está numa tendência de alta, pagando bons dividendos, né? Então você tem esses cenários para você sempre analisar. Pode entrar aqui no Google para também saber um pouquinho mais sobre a Taesa, tá certo? Os meus vídeos não são vídeos de 5 minutos, nem de 10 minutos. É um vídeo que eu quero te dar transparência, quero te ensinar a analisar, quero te ensinar a operar com derivativos, tá certo? Então aqui no Google, são os provedores de informações do Google. Eu gosto de olhar anual, né, que você saiu de um preço de ciclo baixo lá no começo do ano, foi para um ciclo de alta, ciclo de baixo, outro ciclo de alta, outro ciclo de baixo. Mas se você olhar a Taesa em 5 anos, olha que maravilha. Os ciclos de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, mas você puxa uma linha reta aqui, ó, é uma empresa que só está na alta, tá certo? Totalmente documentado aqui, olha, visivelmente, tá certo? Então, é isso que eu quero mostrar a vocês. E uma empresa como a Taesa está aqui com venda de put, está numa condição favorável, em função, está nas condições exatas, mas olha que tem aqui uma empresa, por exemplo, está na venda de put, mas está amarelinho. O que significa amarelinho? Esse amarelinho significa que essa empresa, Hapvida, essa empresa, ela está numa condição de venda, o high-low vendido, MACD confirmando vendido, está abaixo da média, só que ela tem uma particularidade. É uma empresa que está com uma baixa muito acentuada nos últimos 12 meses. Vamos pegar aqui a Hapvida rapidamente para você aprender a fazer uma leitura, tá certo? Uma leitura gráfica. Você acabou de ver que a Taesa está branquinho, lucro nos últimos 12 meses, no caso a Hapvida está amarelinho e prejuízo de 56% nos últimos 12 meses. Mas vamos olhar no gráfico. Prestem atenção na Taesa e agora eu vou colocar aqui no lugar do Bradesco. Eu vou colocar a Hapvida. Ctrl V aqui. Ctrl V. Opa. Uma vez só aqui. Ctrl V aqui. Hapvida. Olha a diferença. Olha a Taesa em alta. Olha a Hapvida. Hapvida em baixa. Está abaixo da média anual? Está. Está abaixo da média de 72 períodos? Está. Está um preço barato? Está. Mas a possibilidade, a probabilidade de você fazer aqui uma venda de put, talvez nem tenha uma disponibilidade de liquidez aqui, mas se tiver, tá? Vamos olhar aqui. Então já não tem como olhar aqui agora, né? Mas se tiver, o que acontece? A chance de você ser exercido e continuar em baixa é grande, entendeu? Deixa eu só mudar aqui, olha. Para colocar a grade, eu tinha tirado a grade ali do lugar. Já coloquei a grade ali e aqui no lugar aqui, ó. Vou colocar ali novamente. Tá? Então, a Hapvida está aqui nessa baixa acentuada, tá certo? E talvez até tenha aqui, olha, você até conseguiria fazer aqui uma venda de put, olha, com uma premiação de 26 centavos, correspondente aproximadamente, aqui em cima, aqui, ó, uma venda de put, bom, dezembro não é bom, vamos para janeiro, certo? Uma venda de put ali, delta de 30, 26 centavos, 5,51%.
de lucro agora para fazer venda de put 7% mais barato que a Rap Vida. Eu não faço. Eu não faço, porque a probabilidade de você ser exercido, tá? Existe 30%, 40% de ser exercido, certo? Mas de continuar caindo depois, se já caiu 60% em 12 meses, é muito grande. Essa é a forma que eu leio o mercado, é a forma que eu opero, tá certo? Eu tenho aqui, por exemplo, diversas outras empresas com esse amarelinho, tá certo? E alguns casos, aqui algumas para comprar, vender call, mas eu tenho alguns casos que eu coloco aqui, olha, que eu chamo de risco. Risco. Aquelas que estão com alto risco. Então você tem aqui por Americanas, Via Varejo, Pets, empresas que estão com mais de 60%, 70%, 80% de queda nos últimos 12 meses. É possível fazer algum tipo de operação aqui? Possível, mas o risco é grande. Por que você vai entrar numa empresa que está com mais de 60% de queda nos últimos 12 meses, 48% nos últimos 6 meses, 40%, 38% nos últimos 3 meses? É alto risco. Ah, está super barato? Está. Mas eu não quero correr riscos. Se tem tantas outras empresas em excelentes condições de fazer boas operações, por que correr esses riscos incríveis? Até mesmo no neutro, quando eu olho todos os neutros, tá? Quando eu olho todos os neutros, aqui, por exemplo, eu vejo os neutros brancos e os neutros amarelinhos. Você já aprendeu que o amarelinho é forte queda aqui, olha, nos últimos 12 meses, tá certo? Então você fica esperando aqui, não, eu vou esperar essa empresa para ver se vai dar venda de puts, dar um momento de comprar, porque está abaixo da média. Mas não fique esperando muito não com esse neutro amarelinho, porque pode ser que venha uma venda de put aqui amarelinha. Eu não aconselho se fazer ali. Porque, vai estar super barato? Vai. Vou ter um bom prêmio? Vai. Mas pode ser exercido e continuar caindo. Você vai comprar uma ação lá a R$ 20 e é exercido a 20, e daqui uns dias está 15, está 10, 50% de prejuízo ali, e você vai esperar meses para ela talvez voltar, ou se voltar, né? Então, evitar correr riscos dessa forma. Você só tem isso quando você tem uma ferramenta que te dá em tempo real tudo aquilo que está acontecendo na Bolsa de Valores como um todo. E aqui você tem. Aproveite, faça um teste grátis com essa planilha, mande um e-mail para mim ali, olha, vasco.fluei@gmail.com. Tenho o maior prazer em te encaminhar a planilha para um teste. Necessário que você tenha o Profit Pro, que é o provedor de informações em tempo real aqui da planilha, mas você vai adorar, tá certo? O preço da planilha é muito baratinho, tá certo? É equivalente lá a um lanche do McDonald's para você. Então é baratinho demais e você vai gostar muito de ter em tempo real aquilo que você não consegue analisar em 10, 15 minutos, muito menos analisar 300 empresas, tá certo? É isso que eu queria falar para você. E eu te digo o seguinte, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida e a sua casa, certo? Mantenha sempre Deus em primeiro lugar e você se dará muito bem, tá certo? Depois a sua família, o seu trabalho, de bolsa de valores mais à frente lá, tá certo? Fique com Deus, até o próximo vídeo.